Graças e paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Capítulo 5 de Lucas. Todos acharam? Diz assim, acompanha na leitura. Acredito que é essa, Mari. Vai ficar junto ali. A pesca maravilhosa. Diz assim o texto. Lucas capítulo 5, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores... E os pescadores, havendo descido eles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém? Feche seus olhos. Jesus, te agradecemos pela tua presença, pela tua graça, por esse culto. Senhor, que o Senhor possa falar grandemente ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor possa trazer para nós uma palavra de ânimo, uma palavra de reposicionamento na nossa vida espiritual. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Quero falar de um tema hoje. Essa palavra tem como título Lidando com o Desânimo. Lidando com o desânimo. Essa é a palavra. Essa semana eu estava procurando uma palavra para Deus falar com a gente. E Deus falou comigo primeiro para eu lidar com o meu desânimo. Fui ver até uma mensagem do Luciano Subirá no YouTube com esse tema. E ele falava muito de líder para líder, comentando que muitas vezes a gente tem uma palavra de ânimo para as pessoas, mas a gente está desanimado. E às vezes a gente não consegue aplicar na nossa vida a palavra de Deus e sair dessa angústia que é o desânimo. Não sei você, mas eu já vivi épocas desanimadas. Amém? Só eu que vivi isso? Amém? E por mais que a gente queira resolver isso na força dos nossos braços, a gente não consegue. É ou não é? Quantas vezes a gente está desanimado, o negócio é acordar cedo. Vamos acordar antes que todo mundo acorda. Porque se eu acordar antes que todo mundo acorda, eu vou fazer primeiro do que eles, eu vou animar. Vai lá. Começa 2 dias, no 3º dia, vou acordar um pouquinho mais tarde. 4º dia, tu está dormindo até tarde de novo. Desânimo, a preguiça. E muitas vezes a gente está desanimado, a gente quer tomar atitudes. Vou me alimentar melhor, vou ter uma vida mais ativa, vou fazer exercício físico, vou tomar até remédios. Porque eu estou desanimado, porque eu não posso ficar assim. E nós tentamos com as nossas forças, a gente procura amigos, a gente tenta até, os ânimos nos toma até na leitura da palavra com certa dificuldade, e chega um ponto que você assume e fala: poxa, de fato eu estou desanimado. Ainda algumas pessoas assumem, outras não assumem, e ficam desanimadas por anos e anos e anos e anos, e tentam reanimar e nunca conseguem vencer o desânimo. Porque o desânimo não é algo superficial. O desânimo é algo que vem de dentro de mim, de dentro de você. Todos nós lidamos com isso. A questão da saúde não é um fato de você correr 100 metros. Se você quer ter saúde, você precisa se preocupar todos os dias com ela.
Aí você precisa de encarar a rotina de cuidar da saúde. Todos os dias tomar o mesmo café. Todos os dias botar balancinha, contar caloria. Todos os dias se cuidar nesse sentido. Comer fruta. Se fosse simples, todo mundo estava tranquilão. Todo mundo estava saudável, não é? Ué, segredão para você, come fruta. Toda comida, todo prato que você fizer durante o dia inteiro, bota uma fonte de proteína, uma fonte de gordura, uma fonte de carboidrato. Controla isso. Só que o que a gente faz? A gente nos recompensamos. Você faz uma dieta 2 dias, fala, estou bem, vou comer um burgão. Afinal, o burgão faz bem para mim, me traz felicidade. Vou comer doce, porque doce me traz alegria. Vou comer isso. Você abandona o seu protocolo, aquilo que você estava fazendo. De fato, você ter uma vida saudável fisicamente é um desafio. Você precisa lidar com o desânimo. E tem pessoas que vivem na vida saudável, vivem se arrependendo e vivem caindo no mesmo poço, porque ainda não descobriu, não virou a chave, que a vida é difícil. Para você ter um corpo bacana, ser saudável, você precisa comer bem todos os dias, 365 dias, ano a ano, 10 anos, 20, 100 anos. É assim que funciona. A vida espiritual, ela é assim também. Ei, voltou, bateria. E muitas vezes a gente está desanimado espiritualmente. E o desânimo espiritual, ele precisa ser combatido nas nossas vidas. A gente não pode aceitar um desânimo espiritual. E eu quero falar à luz da Bíblia como lidar com o desânimo, não à luz do que eu falo. Primeiro vamos definir algumas coisas. O que é o desânimo? A definição do dicionário. É um estado de quem se mostra desanimado, desestimulado, desalento, desanimação, esmorecimento. Ou seja, o desânimo é a questão de verbo, né? Não é de ser desanimado, é de estar desanimado. Primeiro a gente tem que aprender a conjugar as coisas. Estar desanimado não quer dizer que você é desanimado. Então, eu estou desanimado. Então, é um estado. Ninguém vive desanimado a vida inteira. Pode viver desanimado boa parte da vida, né? Às vezes você tem uma visão muito negativa sobre a vida, e negativa que eu falo é crítica, muito crítica de tudo. Ser crítico não é uma virtude, porque faz as pessoas sofrerem, né? Quanto mais se conhece, mais crítico você se torna, mais, às vezes até pessimista você anda sendo. Então, estar positivo é uma característica de alguém que não é desanimado? Não. Existem comediantes que suicidam, né? Vários comediantes que você observa, os caras vivem uma vida destrutiva, vivem uma vida depressiva. Um dos maiores, dos grandes influencers aí no Brasil, o Whindersson Nunes, diariamente, de vez em quando, coloca lá que ele tem problemas com depressão. Cara rico, faz a alegria das pessoas e ele ao mesmo tempo ele tem problemas. Então o desânimo é um estado, guardem isso. Se você quer ir para sua casa feliz, hoje descubra. Se você está desanimado, você pode virar a chave. Você não é desanimado. O que leva a pessoa a esse estado de desânimo então? O que me leva a estar desanimado? É resultado de conflito entre suas expectativas e aquilo que tem acontecido na sua vida. Eu tenho uma expectativa quando eu estudo. Quando eu me formar, eu vou ter uma profissão, vou ter isso. Você encara o mercado e descobre que as coisas não são fáceis. Pode vir o desânimo. Você tem uma expectativa em relação a um relacionamento. Você passa a viver aquele relacionamento, vê que não era aquilo que você esperava, vem o desânimo.
Você tem uma expectativa com certa amizade, com expectativa com certo bem material. Passa um tempo, aquela fase, você desanima. Então, é um conflito existente dentro das pessoas, dentro de mim e de você. É um conflito, e esse conflito, ele passa dentro de nós a ser um problema emocional. É uma resposta. O desânimo é uma resposta do seu corpo a esse não cumprimento dessa expectativa. Há uma frustração. Então, o desânimo é isso, é uma resposta emocional. Então, ninguém tem que julgar porque alguém está vivendo fases desanimadas. Elias, na Bíblia, ele viveu uma fase depressiva muito grande. Após uma vitória muito grande. Ele correu, ele fugiu de Jezabel, porque ele estava com medo. Ele viveu um momento de desânimo. Davi, o salmista, em muitos momentos nos mostram isso, o lugar do desânimo na vida do crente. Então, gravem, outra coisa, é uma resposta que seu corpo está dando às suas expectativas. Às vezes a gente cria expectativa demais. Então, o desânimo repentino, sem motivos, muitas vezes acontece na nossa vida, não é? Você está bem, as coisas estão andando e do nada você, uai, o que aconteceu? Você estava acordando, você estava indo bem, você estava vindo na igreja, do nada vem aquele aperto e você não consegue definir, isso vem na sua vida. E eu queria te dizer que esse desânimo, ele é um convite para mim e para você olhar para dentro de nós mesmos. A buscar um autoconhecimento em nós e em Deus. Por que em nós e em Deus? Porque ninguém conhece a Deus sem conhecer a si mesmo. Se você vier aqui dizer, estou aqui, Deus, fluindo no Senhor. Muitas vezes eu já vi gente fluir num culto, numa festividade, numa confraternização, vai para casa, no outro dia está da mesma maneira. Na verdade não fluiu, foi nada. Ele caiu na manada. Já viu? Estar cheio de Deus no meio de pessoas cheias de Deus é muito simples. Comportamento de manada, você absorve. Estar cheio de Deus no secreto é difícil. Estar cheio de Deus quando ninguém te vê é difícil. E é aí que o desânimo nos abate. Quando a gente está no meio das multidões, muitas vezes, não é ali que a gente demonstra as nossas fraquezas. Porque às vezes a gente protege. Quando nós estamos sozinhos com Deus e com nós mesmos, é ali que nós precisamos aprender a vencer o desânimo. Então é um convite para que eu e você olhamos para dentro de nós, um convite para a autoobservação, um autoconhecimento, uma busca por compreender quem nós somos de verdade. Quem é você? Quem você se tornou? Quais são as expectativas na sua vida que não foram supridas? Quais expectativas foram supridas? Quais frustrações você tem vivido? Quais são seus medos? Quais são seus medos? Quando eu não me conheço, quando eu não sei de onde vim, quando eu não paro para refletir, né? Como diz a minha esposa, a gente vive na correria e não para pensar quem somos. Nós temos um caminho aberto para o inimigo jogar setas na nossa vida e a gente desanimar. Eu preciso me conhecer. Eu preciso buscar saber quem sou eu. Eu preciso entender quais são as minhas expectativas, quais são os meus planos, para que eu pegue essas expectativas, esses planos e coloque-as em Deus. E depois eu preciso conhecer quem é Deus, porque Deus, eu tenho que saber que Ele é capaz de suprir as minhas expectativas, e saber também que às vezes Ele não vai suprir, vai me dizer não, para que eu aprenda a ser como gente grande na presença dEle. Não adianta, se nós não corremos para olhar para nós mesmos, nós não vamos vencer o desânimo, porque nós não vamos achar chaga, Mateus, aquilo que tem te afrontado diariamente. Paulo, ele dizia, né, tem um espinho na carne todos os dias. Ele sabia o que o amedrontava, o que atrapalhava. Então o desânimo é um convite para a autoobservação. E o que a Bíblia nos diz sobre desânimo? Falei duas coisas. O desânimo é um estado, você não é desanimado, você pode estar desanimado. Então você pode sair desse estado. O desânimo, ele é um convite a você olhar para dentro de si mesmo, entender quem é você e quem é Deus. Não negligencie você. Não negligencie entender quem é você. Porque se você não se conhecer, você vai fazer mal quem está do seu lado. Você vai tratar mal as pessoas.
Porque você não ama nem a si mesmo. Já viu aqueles relacionamentos? Que a pessoa é maltratada, a pessoa é colocada e ela está ali, porque ela nunca pensa que ela pode se amar também. Se Deus te ama, meu irmão, ama a si mesmo também. Vamos começar a trabalhar isso dentro de nós, para que Deus, né, venha através da gente. O que a Bíblia fala sobre desânimo então? Primeiro, Jesus nos diz, Mateus 11, 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Jesus nos diz, venham a mim. Ele nos faz um convite. E aqui ele faz um convite a quem? A quem está desanimado, a quem está cansado, a quem está sobrecarregado. Jesus olha para mim e para você, Daniel, e fala assim, venha até a mim. Porque quando nós vamos em Jesus, nós podemos ser supridos nas nossas necessidades. Eu fico pensando, quando Elias estava desanimado, estava abatido, e ele olhava para aquela situação, e Deus olhava para ele e falava assim, cara, eu vou cuidar de você aqui, nesse local. Muitas vezes a gente esquece de olhar para a Bíblia e olha para a gente mesmo, para a nossa própria história. Isso é um erro. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, quando eu precisei ninguém estendeu a mão para mim, então Deus também não vai estender a mão para mim. A gente começa a errar. A Bíblia, Jesus diz, venham a mim. Ou seja, eu não desampararei quem me buscar. Eu não abrirei mão de quem vir a mim. Se eu estou desanimado e você quer ter um Deus que cuida de você, venha a mim e eu te darei descanso. Descanso. Jesus, quando diz venha a mim, Ele está se importando comigo e com você. O desânimo, ele é só um estado que Jesus pode transformar na nossa vida. Jesus pode mudar na nossa vida. Eu me lembro também de Josué, capítulo 1 de Josué. O que é que Deus está falando para Josué? Josué diante do maior desafio da vida dele. Parece ser simples, parece ser fácil, né? Ele ia conduzir o povo a Canaã. Só que Moisés tinha acabado de morrer, gente. O povo obedecia a Moisés e não Josué. E ele olha para aquilo tudo e deveria ter pensado, e agora? Final de Copa do Mundo, como é que eu resolvo? Como é que eu vou fazer? Deus olha para ele e fala assim, tende bom ânimo. Tipo, vai meu filho, que eu estou aqui te dando suporte. Jesus quer dizer isso para mim e para você. Vai filho. Vai. Alivia essa bagagem das suas costas. Uma bagagem pesada, cargas emocionais fortes. Passado duro, pesado, que toda hora vai na sua cabeça e fala assim, você não pode, você é indigno. Por que você está aqui? Um passado que toda hora te maltrata. Você olha para aquilo e fala assim, por que isso? Por que aquilo? Jesus está falando, alivia essa bagagem. Venha a mim que eu te darei descanso. Te darei descanso para a sua alma. Venha viver uma vida nova em mim. Venha descarregar, isso mesmo, descarregue. Deixa aqui a bagagem que eu vou tomar para você. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, que é suave. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus cuida de nós. Segundo, sobre o desânimo, Filipenses 4:6, Paulo nos diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então a Bíblia nos ensina, nós precisamos sair da zona de conforto, quando estou desanimado. Por que zona de conforto? Porque Paulo nos ensina a ir ao combate do desânimo. Com o quê? Com oração e súplica. Primeira coisa que acontece na nossa vida quando a gente está desanimado. Paro de orar, paro de suplicar, paro de fazer o que eu fazia. E a gente começa a murmurar. A gente começa a reclamar. E a palavra quer te ensinar e quer me ensinar. Irmão, começa a orar. Começa a entrar no quarto de guerra. Começa a se posicionar para a guerra. Nós vivemos uma guerra. Uma guerra que não é contra pessoas, não é contra países, é uma guerra espiritual, é uma guerra que quer te destruir mesmo. O inimigo da sua alma não é uma pessoa, o inimigo da sua alma é Satanás, ele está envolto, ele está querendo te destruir. Paulo está te dizendo,
Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nós precisamos orar mais, nós precisamos suplicar mais. A gente precisa sair de uma zona de conforto, que é aquele vitimismo. Ai, tadinho de mim, porque eu não consigo, porque ninguém me busca. Gente, eu sei que às vezes acontece, eu sei que às vezes a gente quer, tudo que a gente quer é um carinho de alguém, mas a gente tem a palavra. Eu vejo tanta aberração nos dias que a gente está vivendo, mas tanta aberração, de gente citando versículos sem saber o sentido disso, sem saber para onde vai, para onde foi. Pega a palavra no jeito certo. Está desanimado? Ore mais, irmão. Vai para a guerra. Ah, mas é diferente, Josiel. Você disse que às vezes a gente quer fazer por nossa força, que a gente quer fazer uma dieta, que a gente quer fazer uma caminhada, que a gente quer ter vida social. Aí acaba a vida social, chega em casa triste, porque eu estou sozinho, porque não é aquilo ali. Quando Jesus está dizendo de oração, porque a oração tem poder sobre a nossa vida. Ela muda espiritualmente na nossa vida. Quando você se ajoelha para orar, você está lutando uma guerra que os anjos estão lutando por você. Jesus está colocando força sobre você, Jesus está te solidificando. É diferente de fazer uma caminhada. Quer fazer uma caminhada? Faça, mas isso não vai te curar. Orar vai. Chama alguém para orar por você, chama alguém, irmão, mas caminhe mais uma milha, caminhe. Orai, saia da zona de conforto. Saiam da zona de conforto. Ah, então eu vou orar todo dia 3 horas da manhã. Irmão, teve um dia que o irmão entregou uma profecia para mim, falou que Jesus estava ouvindo minhas orações de madrugada. Eu falei, irmão, é outro Josiel, porque eu não estou em orar de madrugada, não. Se você tem graça para orar de madrugada, ore. Mas, irmão, para quem está desanimado, começar a orar de madrugada não vai dar certo, Deus. Ora no melhor horário que for possível para você. É 10 horas da manhã? Ore 10 horas. É meio-dia? Ore meio-dia. Não coloca essas regrinhas, que você tem que acordar 3 da manhã, que a fila da madrugada é melhor, que isso é melhor, que tem que fazer a campanha. Misericórdia, ore. Ore debaixo de chuveiro, ore tomando café, sei lá, toma um cafezinho com Jesus, mas faça no melhor horário que for para você, que com o tempo você vai achar rotina. Cuidado com esse conjunto de regras. Para ser cristão tem que fazer isso. Para ser cristão você tem que se render a Cristo, mais nada. Se estão colocando mais coisa, você está sendo enganado. Isso sim é anátema. Está lá escrito em Gálatas. Os judeus queriam dizer que era Cristo mais alguma coisa. E Paulo fala anátema. Você é amaldiçoado, porque você está querendo acrescentar ao Evangelho coisas que não estão no Evangelho. Quer ser abençoado? Renda-se a Cristo. Seu modo de viver. Eu preciso é disso, gente. Eu preciso disso. E tem que acreditar que isso vai ser transformador para a minha alma e para a alma das pessoas que estão perto de mim. Então, orai mais. Buscai mais de Deus. Eu preciso disso, eu falo isso. Deus tem me cobrado tanto isso. Eu preciso de orar mais. Eu preciso de suplicar mais. Eu preciso me prostrar mais, meu Deusinho. E crer que isso aqui vai me dar força para suportar tudo que eu estou passando. Terceiro, Filipenses 4,19. Em meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo ainda no capítulo 4? Em quem eu devo confiar? Se eu preciso de ir a Jesus, se eu preciso de orar mais, suplicar mais, ser mais grato, em quem confiar? Em quem depositar a minha energia de fé? Você pode depositar sua fé em quem você quiser, mas por que depositar em Jesus? Esse que é o ponto. Paulo está dizendo que Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. E quando ele coloca por Cristo Jesus, porque Paulo é raiz. Paulo olha para Cristo e Paulo olha pelo sacrifício que Jesus fez. Se Jesus morreu na cruz por mim e por você, o que ele não faria? Sabe qual que é o nosso erro? Que às vezes a gente vai condicionar Jesus à riqueza, Jesus à saúde, Jesus a uma situação totalmente boa para nós. Eu quero que tudo esteja bem, morar tudo fechado, protegido. Eu quero ser um crente
que tudo é protegido, tudo é favorável, as águas e os ventos são favoráveis a mim, porque Jesus está comigo. Isso chama bobagem. Bobagem. O texto de Lucas 5 nos mostra, que nós lemos aqui, que Jesus convidou os pescadores para ir para onde? Para o alto mar. Alto mar, alguém já foi em alto mar? Já foram? Alto mar é tranquilo, sabia? De vez em quando dá umas tempestades meio fortes. Quando vai na praia, a gente toma muito caldo, não toma? Porque a gente não sabe nadar. A gente fica na beira onde a onda quebra. Quebra. A gente fica lá tentando pegar um jacarezinho, né? Arranha tudo de areia, que é a confusão. O cara que nada e ele quer nadar, ele vai depois da arrebentação. Ele vai mais para o alto mar. Só que o alto mar, ele parece ser seguro, mas é alto mar. De vez em quando vem tempestade, você está longe da sua zona de conforto. Está calmo, mas do nada vem uma tempestade, vem ondas, já viu Poseidon? Ondas gigantes. Porque o alto mar, por mais que você saiba nadar, você precisa contar com um bom tempo. Jesus, quando olha para os discípulos, fala assim: saia daqui, vai para o alto mar, que lá eu vou te mostrar o que tem peixe. Jesus está dizendo: eu vou com vocês. Eles estavam lavando as suas redes, tinham passado a noite tentando pescar, não tinham conseguido nada, estavam desanimados. Jesus olha para ele e falou: vamos lá comigo. E eles olham para Jesus e falam: só vou porque o senhor está falando, senão não iria não. Chega lá no meio, pega muito peixe e voltam animados, felizes. Mas eles foram para o alto mar. Lá no livro de Ezequiel fala que teve a visão, né, de águas que batiam nos artelhos, nos joelhos, na cintura. Mas Jesus estava, dá o sentido de entender que nós precisávamos mergulhar em águas mais profundas. Nós precisamos ir para alto mar. Mas eu não te aconselho ir para alto mar sem capacitação, sem alguém que cuida de você. Porque nadar lá na arrebentação, por mais que você se machuca, você não morre. Quando você está no alto mar, você morre. É isso que Deus está dizendo através da vida de Paulo em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas para que eu possa depender de Jesus, eu não posso ficar em níveis rasos. Porque em níveis rasos eu dependo apenas de mim. Ah, irmão, e quando eu falo de níveis rasos, eu não estou falando nada de dinheiro para você, não. Estou falando de espiritualmente. Eu estou falando de desânimo. Se a gente ficar antes da arrebentação o tempo todo ali, tomando jacarezinho, de vez em quando você acha uma onda, de vez em quando você consegue fazer uma coisa legal, mas você nunca vai achar águas profundas, você nunca vai sair desse estado de desânimo. E para que eu alcance essa água profunda, eu preciso buscar mais ao Senhor. Outro texto. Salmo 34, 17 a 18. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Na alto mar nós temos rendição, nós temos contrição, porque você sabe que você não pode ficar sozinho em alto mar. Você sabe que por mais que esteja tranquilo, pode vir tempestades muito fortes. E tempestades em alto mar matam. Eu preciso saber em quem depositar minha fé. Em quem depositar minha energia. Sabe qual que é energia? Não é energia essas coisas não. Energia é força. Se eu respirar, se eu levantar, em quem a gente tem depositado a nossa energia. Às vezes a gente gasta energia criando inimizades. Gasta a nossa energia fazendo coisas que não tem função nenhuma. A gente perde tempo com certas coisas para agradar gente que não precisa ser agradada, para gastar tempo com coisas que vão tirar a nossa saúde, para falar mal dos outros, não sei, irmão, estou gastando energia errada. Deposita sua energia, sua força em Deus. 4. 2 Coríntios 4, verso 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Segredo: para vencer o desânimo, precisamos guerrear contra nós mesmos. E para isso precisamos da ajuda do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para me renovar. Eu não tenho como renovar sozinho.
Estou vendo o Veni. Casaram recentemente. De mãozinha dada, bonito. É bonito ver casal. Eu vou pegar aí como exemplo. Eu fiquei pensando com a minha esposa. Eu tenho 13 anos de casado. Vou fazer dia 5 de dezembro. 13 anos de casado. Eu preciso renovar isso no meu coração diariamente. Pegar na mão da minha esposa. De amá-la. De respeitá-la. Entende? A caminhada com Cristo é uma caminhada de muito tempo. Se imagine daqui a 30 anos. Eu me imagino aqui ainda. Deus me chamou para essa cidade. Deus me chamou para essa comunidade. Criar meus filhos. Mandar eles para muito longe. Coisa que eu não tive desejo de ir e não foi. Eu creio que meus filhos vão às nações. Oro por isso. Mas eu sei que meu lugar é aqui. E onde você vai estar? Você vai estar ainda com Jesus daqui a 30 anos? Daqui a 40 anos? Será que você vai chegar no fim da vida e dizer como Paulo: cara, combati um bom combate. Combati um bom combate, sofri, padeci. Sofri na pele, dores. Tive que abrir mão, tive que renunciar. Quantas renúncias durante 70 anos de vida. Eu que nasci crente. Eu tenho 36 anos de crente, pretendo morrer crente. Será que se eu chegar no final da minha vida, 80, 100 anos de crente, falar, vivi 100 anos na presença de Deus, e eu pude fazer tudo que eu tinha em mãos, para que o Evangelho de Deus fosse proclamado, venci várias fases de desânimo, venci tempestades, venci isso, venci aquilo, o nome de Deus foi glorificado, combati o bom combate. Combati o bom combate. Para vencer desânimo, nós precisamos de olhar para isso, olhar para frente, saber da obra que o Espírito Santo vai fazer, está fazendo em minha vida e na sua vida. O Espírito Santo, ele faz uma obra na nossa vida. Nós precisamos dizer: Espírito Santo, lute comigo nessa guerra espiritual contra o desânimo. Lute comigo, Senhor. Tem muitas pessoas morrendo na igreja, desanimadas na igreja, pior, dentro da igreja. Desanimadas. Que vem por religião, mas não sente mais amor, não sente mais vontade de estar com Jesus, de orar, de buscá-lo. Como Paulo disse, nós não desanimamos, porque nosso interior vai sendo renovado dia após dia. Nós vamos ter interior sendo renovado dia após dia, quando o Espírito Santo for o centro da nossa vida. O centro. Convide o Espírito Santo, fale: Espírito Santo, venha no meu coração. Para que eu possa abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, para que eu possa ler mais a Bíblia, para que eu possa mais entendê-lo. 5. João, gritei, 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Estou falando sobre o que a Bíblia diz sobre o desânimo. O desânimo, ele pode ser vencido mediante a sua fé e a decisão firme do coração de mudar a atitude diante de circunstâncias da vida. Jesus, quando ele disse que nesse mundo tereis aflições, ele está de certa forma rememorando a sua vida. A vida de Jesus foi uma vida de aflições. Ele, em vários momentos, ele dizia que ele não tinha onde encostar a sua cabeça. Ele nasceu numa estrebaria. Ele não foi aceito pela sua própria família. Não foi aceito pela sua própria família, irmão. A coisa mais dura é essa. Ele não foi aceito, ele foi perseguido pela sua própria família. Ele foi morto porque ele falou a verdade. Ele foi morto porque ele era Deus, porque ele tinha que cumprir. Jesus sabe o que ele está dizendo para mim e para você. Jesus sabe dizer que para que nós tenhamos paz nele, a gente precisa entender e ter ânimo, porque ele vence o mundo mesmo diante dessas circunstâncias. É óbvio que a Bíblia não diz que nós vamos vencer também, né? Como muita gente completa. Mas nos dá a entender que se nós vimos Jesus, olharmos para ele, nós também podemos vencer o mundo. Nós também podemos vencer as aflições da vida. Talvez você está vivendo uma aflição tão grande, na área financeira, na área familiar, na área da saúde, na área dos relacionamentos. Você que está me assistindo pela internet também, você pode estar vivendo um momento de aflição muito grande, terrível.
E há momentos sim que vivemos momentos de aflições terríveis. Aflições que não acabam e que está por te desanimar, porque a sua expectativa não está sendo suprida. Pessoas que há anos suprem uma expectativa e não alcançam, porque a doença não deixa, porque a falta de dinheiro não deixa, porque a falta de amor na família não deixa, porque um relacionamento ruim pode estar prestes a um divórcio, pode estar prestes à morte, pode estar no hospital com um diagnóstico ruim, e você pode estar assim desanimado, terrível, porque eu não vou conseguir. Jesus está te dizendo: tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo. Mas e diante da morte? Lá Paulo, lá na frente, olha, ó morte, onde está o teu aguilhão? Nós precisamos aprender com Jesus a vencer o desânimo. Então, a Bíblia nos fala sobre isso, e eu queria terminar essa palavra te falando das respostas bíblicas para vencer o desânimo, e atacando as causas. Primeira coisa que a gente precisa fazer para vencer o desânimo é reconhecer meu estado de fé. Queria abrir com você aí Salmo 42, apenas o verso 11. Salmo 42, verso 11. Deve estar no telão. Diz assim, o salmista: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O salmista, quando ele faz todo esse salmo falando da alma abatida, ele está reconhecendo que ele está abatido. E muitas pessoas ainda na casa de Deus, eles não aceitam dizer que estão desanimados. Se eu não aceitar e assumir, reconhecer que eu estou desanimado, eu não preciso de Jesus para sair desse estado. Então o primeiro ponto, assumam. Se você está desanimado, assume isso diante de Deus. Eu preciso falar para alguém. Se você precisar, ok, tem os pastores, pode nos procurar. Mas assuma primeiro diante de Deus. Assume diante de você: estou desanimado, eu quero sair disso aqui. Se eu não aceito, se eu não assumo a forma que eu estou, dificilmente eu saio. Já viu pessoas que nunca reconhecem? Não, está bem demais, está tranquilo demais. Está assim, você está vendo que a pessoa está desanimada. Então assuma. E aí, segundo, avalie as causas do seu desânimo. Eu vou falar de várias causas aqui, rapidamente, para a gente encaminhar para encerrar. Primeira causa que eu preciso avaliar: digamos que eu tenho falta de motivação. É o que está causando meu desânimo. Colossenses 3, 23, 24, vai falar que nós precisamos fazer tudo como se fosse para Deus. Se você não está motivado na sua casa, você não está motivado nas suas coisas, quero te convidar, o que Paulo nos ensina lá em Colossenses, não vou ler todos os versículos, a fazer como tudo você está fazendo para Deus. Se você está bebendo essa água, eu estou fazendo para Deus. Se eu estou acordando, eu estou fazendo para Deus. Se eu estou pregando, eu estou fazendo para Deus. Se eu estou estudando, eu estou fazendo para Deus. Então a motivação tem que ser para Deus. Josiel, que coisa, é a palavra que está me ensinando. É a palavra que está te ensinando. Façam tudo para Deus. Pense que qualquer exercício, qualquer coisa, qualquer trabalho, você primeiro está glorificando o nome de Deus. Olha, eu disse a vocês que a gente precisa se conhecer e conhecer a Deus. Quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que Deus não merece qualquer coisa. Deus merece o nosso melhor. Então, se você está com falta de motivação, leia Colossenses 3, 23 e 24. Começa a olhar para Jesus. Começa a falar: Senhor, coloca isso no meu coração. Outra causa, problemas financeiros. Filipenses 4,19 nos ensina a saber administrar o dinheiro e confiar na provisão de Deus. Primeiro aprenda a administrar o dinheiro. Não bota a conta em Deus, né? Eu acabei de construir, meu irmão. Jesus. Eu olho o que é a vida de um adulto sem boleto para pagar? É uma barriga para tentar diminuir, né? Eu estou nessa fase. Fase difícil. Construir, gastei muito, né? A gente acaba cometendo umas coisas. Mas eu vou botar a culpa em Deus. Deus, o senhor aí, não me abençoa. Para com isso, irmão. Olhe primeiro para a administração do seu dinheiro. Está difícil a parte financeira? Primeiro organize as coisas. Eu estou devendo demais. Para de gastar um pouco. Gastei demais. Agora chegou a hora de parar um pouco. E aos poucos você vai retomando. Não adianta você querer ganhar a provisão de Deus
continuar gastando. Eu conheço gente que está endividada a vida inteira. E fala assim, eu estou esperando de Deus a provisão. Você está sendo, desculpa, desonesto com Jesus. Sai da igreja ainda porque eu estou assim. Problema financeiro gera desânimo. Organize a sua vida. Mas também confie na provisão de Deus. Confie em Deus que vai te dar força. Deus vai te dar coragem para lidar com isso. Filipenses 4,19. Falta de descanso gera desânimo. Gente que trabalha 24 horas por 7. Já viu? Gente que todo dia está trabalhando. Cara, eu conheço gente assim, cara. O bicho acorda 5 horas da manhã, dorme meia-noite, 2 horas da manhã, e fala assim, tô bem demais. Tá tomando o dia inteiro energético, tá tomando cafeína, o cara tá ficando doido. É ou não é? O cara tá loucão. Porque, pergunta às nossas queridas médicas aqui, você precisa de descanso. A Bíblia fala que Deus trabalhou 6 vezes, lá em Êxodo 34, 21. Deus trabalhou 6 dias e ele descansou. Para de absorver essa cultura de gente que quer te vender curso, de gente que quer te fazer, eles descansam pra caramba, porque eles têm muita grana. Na corrida do ouro, muita gente fica rica te ensinando a como ganhar ouro. E ele nunca ganhou nada. Ele ganha dinheiro te vendendo curso. Você está lá, tem que trabalhar 24/7. Não, porque enquanto eles dormem eu estou fazendo. A Bíblia nos ensina que nós precisamos descansar. E falta de descanso gera desânimo. Desânimo. Vou contar um exemplo. Lá em casa tem muito tempo que eu não estou dormindo. Essa semana aconteceu uma coisa incrível lá em casa. O meu menino, ele dorme pouco à noite. Mas pouco. Eu estava tão cansado de domingo para segunda. Vou dar um exemplo. Eu falei assim, a Cris está terminando o doutorado dela, está muito cansada. E a Cris estava trabalhando até 3 horas da manhã, para dar conta das coisas dela, né? E eu com as crianças. E eu pensei na segunda-feira, eu não dava aula à noite. Quer saber, eu vou chegar em casa, botar as crianças para dormir, vou tomar um banho e vou dormir cedo. Era tipo umas 9 horas, vou deitar para dormir, para eu aguentar a madrugada. Cara, de 9h30 da noite até 00:30, o Mateus acordou 8 vezes. 8 vezes. E eu fiquei bravo demais. Durante a noite, aí 00:30 ele acordou e foi. Eu fui dormir 3h30 da manhã aquele dia, 7 horas eu tinha que estar de pé de novo para levar, 6h40, para levar a Laura para fisioterapia. E a gente está nesse batido faz tempo, cansaço, não descansa. Esses dias lá em casa, eu fui trabalhar um dia de home office, eu cheguei segunda-feira decidido, falei, amor, esse menino não, quantas horas esse menino está dormindo de dia? O soninho dele está regular. Eu falei, agora ele não dorme mais de dia. Agora ele vai dormir pouco, 40 minutos no máximo e tal. E eu falei, corta o sono dele. Tadinho de mim. Brincadeira. Vai dormir de noite. Beleza. Aí tá Mateus, as meninas riram demais lá em casa. Tava trabalhando terça-feira de home office. Aí, na hora do almoço eu vigiei e falei, segura ele, não deixa dormir. Deixa ele de boa aí. E ele ficou bravo, na hora que eu não aguentei mais, eu coloquei ele para dormir. 40 minutos. Deu 40 minutos, minha sogra assim, que isso, Josiel? Que isso? Vem cá, Mateus. E ele, vem cá, acorda menino. Oi, acordei o bichinho, tadinho, morrendo de dor. Acordei o Mateus, deixei com as meninas, falou, não deixa dormir. A minha sogra, tadinho, Josiel. Não, tadinho de mim. Deu 4 horas da tarde, eu estou lá em cima, trabalhando, concentrado. Aí minha sogra está assim, eu ouvi ela falando com a menina que ajuda a gente a cuidar deles. Nossa, o Mateus está com tanto sono que ele está até caindo no meu ombro. Eu levantei lá e falei, opa, de jeito nenhum. Vem cá, Mateus. Peguei ele no meu braço, comecei, comecei a gritar, joguei água fria na cara dele, fiz uma festa, o bichinho acordou. As meninas assim, Josiel está ficando doido, ele está desesperado. Falta de descanso. Às vezes gente de boa com a cabeça vai fazer um negócio desse com um menino de 1 ano e meio. Não vai, mas eu estou cansado. E aí eu brinquei com ele, ele despertou. Você acredita que ele dormiu, acordou uma vez só? Foi glória. E ele está dormindo melhor. Hoje à tarde foram colocar ele para dormir 40 minutos. Falta de descanso acaba com a pessoa. Acaba. Você fica irritado, você fica estressado. A Bíblia fala disso, gente. Êxodo 34, 21. Coloca aí para mim, Mari. Êxodo 34, 21. A Bíblia fala de descanso para a sua vida. Olha lá, 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Gente, essa história de trabalhar todo dia, a vida inteira,
Não é bíblico. Pode ser de coaching, mas eles mesmo têm outra vida. Segunda-feira é um dia tenso mesmo. Para de romantizar as coisas. Todo mundo acorda cedo para trabalhar. Sexta-feira dá uma animação na gente mesmo, não tem problema nenhum com isso. Eu fico vendo os coaches, não, porque você tem que amar a segunda-feira. Eu não amo a segunda-feira. Misericórdia. Ué, é cansativo, é o trabalho. Vamos ser honestos, sexta-feira é bom. Quem fez, quem não fez, faz mais. Meus credores, descansem no Senhor. Quando nós trabalhamos sem descansar, a gente fica desanimado também. Descanse. Falta de fé. Falta de fé é uma causa para o desânimo. A falta de fé, Romanos 10, 17, vai nos ensinar que a fé vem pelo ouvir. Então nós precisamos de quê? Para aumentar a nossa fé? Ler, meditar, estudar a palavra de Deus. Eu não vou aumentar a fé olhando o testemunho do outro. Eu vou aumentar a fé lendo a palavra de Deus. É bom ouvir um testemunho, mas é melhor conhecer a Deus. Falta de fé leva a desânimo. Porque se você, por exemplo, eu disse que a falta de motivação tem que pensar que eu estou agradando a Deus. Mas se você não acredita que agradar a Deus é o propósito da sua vida, eu queria 5 passos. Então eu preciso aumentar a minha fé, para não ficar desanimado. Então, segredo, leiam a Bíblia. Façam disso um exercício diário na vida de vocês. Leiam a Bíblia. Estamos nos aproximando dia 31 agora da Reforma Protestante. Nós somos frutos da Reforma Protestante, da leitura da palavra de Deus. Se todo mundo lesse a Bíblia, não era levado para ventos que leva para cada lado aí. A palavra nos ensina a não desviar nossa visão, nem para a esquerda, nem para a direita. Olha para Jesus, olha para Deus. Falta de fé. Item esse é legal. Preguiça gera desânimo. Provérbios 6,6 vai nos ensinar a ter com a formiga. E o sábio, coloca aí para nós. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Passa outra, Mário. Ele diz, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador. Pode ir. Prepara no verão seu pão, na cega junto o seu mantimento. Preguiça gera desânimo. Irmão, vença a preguiça. Pecado capital, tá? Na lista lá. Pecado sério. Tem gente que é preguiçoso. Não gosta de acordar cedo, não gosta de trabalhar. Eu conheço gente assim. Os nem trabalha, nem estuda. Minha menininha lá, outro dia uma menina veio falar comigo, credo, você fica ensinando sua filha essas coisas? Eu falei, sou pai dela? Acho que sim. Está lá na certidão dela. Josiel Lopes Valadares é o pai. Ah, beleza, então. Eu ensino ela o que eu quero. Aí eu estava ensinando minha menina assim. Ela adora comer como é que chama? Kinder Ovo. Misericórdia, R$9 um Kinder Ovo. Vocês têm juízo? O que é 9 conto um Kinder Ovo? E aí ela quer Kinder Ovo direto. Eu falei, filha, você acha que isso aí nasce? Isso brota? Ela ficou me olhando assim, que ela só tem 2 anos. Eu falei assim, ó, sabe como é que eu posso te dar um Kinder Ovo na sexta-feira, depois da escola? Na sexta-feira, papai? Eu falei, é. Por quê? Porque é caro. O que é isso, papai? Precisa de dinheiro. Para ter dinheiro, sabe o que você precisa fazer? Trabalhar. Papai e mamãe trabalham. Ela, para comprar meu ovo? Eu falei, é. Aí, eu olho hoje para Isabela e falo assim, papai está indo trabalhar, Bebela. Para quê? Para comprar meu ovo, para ir no mercado. Minha menina adora ir no mercado. Adora ir no mercado. Você tem que ensinar seu filho a ter valor no dinheiro. Kinder Ovo não é barato. É muito caro. Dar uma tartaruguinha para ela é até bom. Além de fazer mal para a saúde, Kinder Ovo acho que nem mal para a saúde faz, não tem quase nada de chocolate lá. Tão pouco que é, mas é muito caro. Tem que ensinar os nossos filhos a saber. Eu conheço gente, sério, gente que tem 13, 14, 15, 20, 30 anos, não estuda, não trabalha, e o pai e a mãe cuidam até hoje. O cara não sabe quanto custa. Porque muitas vezes a gente tem problema com pessoas que na hora que casam, descobrem que tem que pagar conta de luz, conta de água, conta disso, conta daquilo, conta assado. Gente, vamos ensinar os nossos filhos. Ensinar a não serem preguiçosos. Né? E aqui está a palavra te ensinando e me ensinando. Não seja preguiçoso. Preguiça gera
desânimo. Preguiça para ler a palavra, preguiça para trabalhar, preguiça para estudar, preguiça para ajudar alguém, preguiça para servir a igreja, gera desânimo. Se essa causa, vai ter com a formiga e aprenda o que Salomão está nos ensinando. Insegurança. Insegurança é também a fonte, causa de desânimo. Insegurança do que, onde depositar sua fé. Lá em Naum 1:7, coloca para mim por gentileza, Mari. Naum 1:7, vai falar sobre ter confiança em Deus. Naum estava profetizando para Nínive catástrofe. E mesmo no momento difícil, Naum 1:7, ele vai dizer ao profeta: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Conhecem. Se você confia em Deus, tenha segurança que Ele está cuidando de você. Falta mais 3 itens. Pouca produtividade também gera desânimo. Deixe a inatividade e faça tudo que Deus lhe permite. Tem gente que quer fazer tudo perfeitos detalhes, perfeitinho. Quer entregar tudo. Tem um trabalho de escola, não entrega porque não ficou perfeito. Vai entregar alguma coisa? Não posso, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Entregue, gente. Entregue. Não deixa a perfeccionismo atrapalhar a sua vida. Falta pouca produtividade, fica inativo. Como eu não sei fazer da melhor forma? Eu sou professor. Muitas pessoas perdem um semestre porque não entregam as coisas. Simples. Façam o dia a dia. Faça como se fosse para Deus. Faça da melhor forma possível. Não deixe a pouca produtividade, a inatividade te dar desânimo. Não coloque metas muito altas para você alcançar, porque às vezes essas metas muito altas não vão ser alcançadas, vai desanimar. Então tem que chegar ao meio termo. Penúltimo item, desperdiçar o tempo também gera desânimo. Nós ficamos o ano passado aqui, eu acho que foi ano passado, falando sobre remir o tempo. Efésios 5:16. Nós precisamos remir o tempo, saber usar o tempo que a gente tem. Então a gente tem que aproveitar o tempo de forma diligente. Não fique muito ocioso, não fique com muito estresse. Você tem que saber lidar com o tempo, para você não desanimar. Se você tiver com excesso de trabalho, você vai desanimar. Se você tiver com pouco, você vai fazer coisa errada, vai pecar, vai fazer muita bobagem. Porque o ambiente vazio é oficina de quê? Do diabo, né? E ainda você vai também desperdiçar seu tempo. Não desperdice. E último, falta de oração e gratidão. 1 Tessalonicenses 5:17. Desenvolva a comunhão diária com Deus. Eu vi esses dias um amigo pregando, Micael, me chamou muita atenção, vi um trechinho, ele falando que a vida diária é igual ao pasto para a ovelha. A ovelha depende do pasto para ela sobreviver dia a dia, da comida, da ração para o seu cachorro. É isso. E só tem grama verde quem cuida dela. Em época de seca você tem que aguar esse pasto direto. Em época de chuva, vem, mas encharca e às vezes não consegue ir. Então eu preciso de cuidar, pasto, dia a dia, ter comunhão com o Espírito Santo. Amém? Queria que você saísse daqui nessa noite apto a vencer o desânimo. Se você está desanimado, eu queria apenas orar por você. São muitas causas, são muitos motivos que podem me atrapalhar, te atrapalhar de olhar para Jesus. Mas eu quero trazer você hoje, me trazer. Essa palavra falou muito com o meu coração. Nós precisamos aprender a lidar com o desânimo de forma bíblica. De forma bíblica. Você pode caminhar, você pode fazer isso, você pode ir na terapia, eu te aconselho a ir na terapia, eu te aconselho a fazer, mas nem todo mundo tem condição de fazer isso. Então, olhe para Jesus primeiramente, vamos fazer esse acordo e pedir: Espírito Santo, traz dentro de mim esse anseio. E para encerrar, eu tenho que ler mais coisas, eu não aguento ficar sem ler a Bíblia, não. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz assim, Paulo, verso 5 primeiro: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Verso 7: temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Grave isso no seu coração. Não
deixe o estado de desânimo virar uma depressão na sua vida. Isso é muito sério. Pessoas com depressão, com estado de depressão muito grave, eles não conseguem reverter. O desânimo é possível, gente. A depressão também. Mas a gente precisa encontrar, ser diligente em entender e cuidar da nossa vida.